Vamos falar sobre Flávio Dino. Ele teve uma derrota na justiça acapachante. Vamos trazer todos os detalhes sobre isso. E também vamos falar sobre uma morte confirmada. Já já, não percam, porque a notícia de hoje está imperdível. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias que estão interessantíssimas para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi. E o meu oi, muito obrigado de hoje, vai para Valdir de Tupã, São Paulo. Muito obrigado, Valdir, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje promete. Sim, Flávio Dino, ele mesmo, teve uma derrota na justiça. E olhem essa notícia. Monark obtém inacreditável vitória contra Flávio Dino. Recentemente, uma decisão da juíza da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, Isabel do Prado, havia dado procedência a um pedido de Flávio Dino, marcado uma audiência para o dia 16 de fevereiro e imposto a medidas cautelares contra o youtuber Monark. Fornecimento de seus dados no exterior, apresentação mensal à justiça e proibição de fazer novos comentários sobre Dino. Só que não. Nesse caso, teve uma reviravolta. Vejam. Essa decisão já é bem simbólica, né, Cris? Bem simbólica porque a gente está falando de liberdade de expressão, né? Boa tarde, Rossana. Boa tarde, Serrão. Fabi, um prazer estar com você aqui nesse finzinho de ano. Boa tarde para a nossa audiência. A gente lembra que esse caso aqui é aquele em que Monark, que todo mundo conhece, não é de direita, muito menos de extrema direita, como a extrema esquerda adora classificar todo mundo que pensa diferente, mas ele era um comunicador, era, não é, né? Um comunicador, era, eu digo porque ele saiu do Brasil, precisou se autoexilar como dezenas de outros para não ser perseguido por essa polícia do Flávio Dino, por esse judiciário aparelhado por Lula e por esse estado de coisas que a gente sabe muito bem, já de longe, não é mais uma democracia, sim um estado de exceção que a gente tem no Brasil. Monark era um comunicador, enquanto estava no Brasil, continua sendo, mas bastante mais, com menos alcance do que tinha antes, né? Bastante mais calado, digamos assim, do que era antes, que não tinha papas na língua, que opinava livremente, achando que vivia em uma democracia. Nós alertávamos, né? Nós que já havíamos sido censurados muito antes, perseguidos, né? Difamados por essa extrema esquerda, pelas milícias digitais, né? Padrão Janones, né? As milícias digitais lulistas, que a gente bem conhece, que eles se vangloriam de dizer que eles criaram os MAVs, né? Criaram milicianos digitais, alimentaram os monstrinhos durante 2 décadas e a gente está colhendo agora os louros do que essa militância idiotizada aí aplaude, que é censura, perseguição, difamação, cancelamentos, tudo que há de pior que a humanidade já produziu está configurado nesse Brasil de exceção sob o governo PT e sobre um judiciário que impõe uma ditadura da toga ferrenha. O que aconteceu nesse caso? O Monark tinha usado umas palavras mais duras ao se referir ao ministro Flávio Dino, e vamos lembrar, naquele momento em que Flávio Dino, ministro da Justiça, como um autêntico ditador, convoca uma reunião com representantes das Big Techs, do Twitter, do Getter, do LinkedIn, do Google, né, da Meta, que é detentora das redes Facebook, Instagram e do aplicativo de mensagens WhatsApp, enfim, chama todo mundo ali e diz: esse tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil. Né? Se não dançarem conforme a minha música, o coro vai... né? A gente vai ver a pressão do Estado aqui. Foi mais ou menos isso que ele disse em outras palavras. Bom, gente, imagina agora Flávio Dino com a caneta na mão. No STF vai ficar muito pior. Só que por essa ele não esperava. Monark teve uma vitória inacreditável sobre Dino. E com certeza isso deixou o ministro bem chateado. Vejam. Monark estava criticando, usou umas palavras duras, chamou de autoritário, de tirânico, e né? Quem faz isso e quer dizer que é o dono da verdade, inclusive para modificar leis antes que o Congresso analise qualquer modificação de leis, como manda a Constituição, é uma pessoa tirânica. E ele foi processado por Flávio Dino por injúria, difamação, e a juíza de primeira instância pegou pesadíssimo para cima do Monark. Tratou ele como um dos presos políticos do 8 de janeiro, como se fosse
dos piores dos criminosos, pior do que esses criminosos aí que a esquerda bajula, pior do que pedófilo, do que assassino, latrocida, sequestrador, assaltante de banco, pior. Então, o monarca, como ele está autoexilado no exterior, precisou revelar o endereço, teria, né, que se apresentar virtualmente uma vez por mês perante um juiz para dizer o que anda fazendo, como se fosse realmente um criminoso perigosíssimo. E agora, o juiz de uma instância superior, TRF3, derruba essa decisão, concede um habeas corpus pedido pelo advogado de monarca. A gente sabe que cabe recurso aqui, a Fabi vai explicar a parte jurídica já já. E a gente tem certeza absoluta de que Flávio Dino vai recorrer, ainda mais agora, né, ministro do STF, não vai deixar passar, vai pesar a mão do Estado sobre este cidadão, querendo dizer que ele cometeu um crime. Não cometeu, aparentemente não, pelo menos pela visão de uma parte, né, da magistratura. O juiz de segunda instância aí está dizendo que não, está concedendo ganho de causa aí para as alegações do advogado monarca. Então, a gente vai acompanhar, claro, mas sempre com muita atenção, porque, voltando ao início do meu comentário, é a questão da liberdade de expressão que é tão cara para nós, os verdadeiros democratas, os que de fato lutam para que a Constituição seja respeitada e para que, se ela for ser alterada, que isso seja feito pelo Legislativo e não pelo Judiciário. Nós queremos a liberdade de expressão no Brasil. Realmente, né, gente, essa vitória do monarca é a vitória de cada um de nós, principalmente povo conservador, principalmente nós que trazemos matéria para vocês, porque assim nós podemos ver que tem alguém que sim, acredita ainda na democracia, pois podemos ver que ainda tem juízes que acreditam sim na democracia e na liberdade de expressão. Nós temos todo o direito de opinar, não temos o direito de ofender ninguém, mas opinar e dizer o que pensamos, sim. Mas infelizmente estamos vivendo no Brasil num estado de exceção, onde a liberdade de expressão está cada vez mais rara, principalmente entre nós, o povo conservador. Ao contrário deles, né, que estão lá tentando inventar crime de fake news, perseguir pessoas por causa de opiniões e inventar, inclusive, condenações para crimes que não existem. Gente, Cristina Grêmio tem toda a razão. E é como eu disse para vocês, esta vitória é tão dele quanto nossa, porque podemos ver que alguém está acreditando na liberdade de expressão. E falando em liberdade de expressão, Ives Gandra Martins se manifestou por causa dessas atitudes arbitrárias que vem acontecendo dentro do STF. E olhem esta notícia. Advogado de presos do dia 8 de janeiro toma coragem de maneira desmoralizante e diz que Moraes mentiu. É isto mesmo. O advogado Ezequiel Silveira, que defende presos do dia 8 de janeiro, resolveu responder declarações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF em recente entrevista. Em ato de coragem, o advogado mostrou o viés político e a intenção desumanizadora mostrada pelo ministro em suas declarações, apontando que a própria manchete da entrevista reproduz uma frase em que o ministro atribui toda uma coletividade, opiniões e políticas que ele não ouviu de nenhuma daquelas pessoas. Aspas. Ele já inicia aí com um bordão falando de fascismo e tal, que é a estratégia que essas pessoas, a extrema esquerda, utiliza para desumanizar qualquer pessoa que pense diferente delas, fecham aspas, disse ele. E prosseguiu. Agora a estratégia da extrema esquerda, representada aqui pelas palavras do ministro Alexandre de Moraes, é desumanizar essas pessoas. Errado é o ministro Moraes. Essa é outra premissa falsa. Não é porque os demais ministros estão corroborando com sua conduta que ela passa a ser constitucional. Quem diz que é constitucional é a Constituição Federal. Não são 11 pessoas que se fecham ali nos seus gabinetes que estão vivendo fora da realidade, que vão dizer o que é constitucional e o que não é. O que é constitucional está escrito na Constituição. E o fato de os demais ministros do Supremo Tribunal Federal serem cúmplices do seu arbítrio não torna suas decisões constitucionais, fecham aspas, disse ele. Realmente, né, gente? Ele disse tudo. E olhem essa notícia. Morre rei do ônibus. O rei do ônibus faleceu na manhã desta quarta-feira, dia 27. Assim era conhecido o empresário Jacó Barata.
Ele estava internado no Hospital Copstar, na zona sul do Rio de Janeiro. Jacó Barata foi um dos fundadores do Grupo Guanabara e um dos maiores conglomerados do ramo do transporte no país. Natural de Belém do Pará, Barata veio para o Rio de Janeiro aos 14 anos de idade. Jacó Barata começou no setor de transporte aos 18 anos, no início dos anos de 1950. O empresário tinha 91 anos, era viúvo e deixou 3 filhos e 9 netos. A nossa solidariedade à família. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.